Então, Paulo agora, irmãos, ele, depois de ter tratado de maneira exaustiva os argumentos em favor da ressurreição dos mortos, como nós já vimos falando aqui, quinta-feira após quinta-feira, desde o começo, foi bem explicado aos irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo 34, na semana passada. Na semana passada, nós estudamos sobre um verso difícil, que é o verso 29, mas depois demos continuidade e vimos que o apóstolo Paulo, ele fala que se não houvesse ressurreição de mortos, ou se a ressurreição dos mortos não for uma promessa verdadeira, nós estamos perdidos. Vivamos a nossa vida terrena, porque amanhã vamos morrer. Mas o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ele mostra que a ressurreição dos mortos ela é tão certa. Primeiro, porque Jesus Cristo ressuscitou. A certeza da nossa ressurreição não está somente nas promessas de Cristo, não está somente nas promessas do Evangelho, mas a realidade da nossa ressurreição do corpo futura, ela se baseia principalmente no fato de que Jesus ressuscitou. Lembrem que Paulo, ele falou que Jesus Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Lembram disso? Como as primícias, ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. E nós agora estamos na expectativa, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que no dia em que ele voltar, haverá a ressurreição de todos os que são dele. Os que são mortos vão ressuscitar primeiro, os que estiverem vivos vão ser transformados e todos se encontrarão com ele nos ares. Então esse dia da segunda vinda é o dia para a ressurreição dos mortos, para a ressurreição do nosso corpo. Aí você diz, pastor, então, se Jesus não vier daqui a 50 anos, provavelmente eu já terei partido, e o que é que acontece? Nós sabemos que a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Não há nenhuma sala de espera. O crente, quando morre, o seu espírito, a sua alma vai estar com o Senhor. Vai gozar das bênçãos do Senhor, estará na presença do Senhor, como Jesus Cristo prometeu àquele ladrão que estava na cruz. Lembrem-se que o ladrão demonstrou a sua fé nele e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, através da sua palavra, falando que Jesus tinha um reino, ele estava ali demonstrando que ele cria que Jesus Cristo era o Messias. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morreu, ele foi para o Pai. O Pai está no céu, reinando sobre todas as coisas, plenamente. Toda a sua glória perfeita e plena é revelada onde ele está, no trono de Deus. Jesus Cristo foi para onde o Pai está, e o ladrão estaria com ele, e ele chama esse lugar de paraíso. Então o crente, quando ele morre, o homem em Cristo, quando ele morre, o seu espírito, a sua alma, vai estar com o Senhor. Lembram de João 14, quando o Senhor Jesus diz que não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, mas credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas o quê? Há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Eu vos receberei para mim mesmo. Então, é esse receber para Ele mesmo que vai acontecer quando nós morrermos. Mas e o nosso corpo? A morte, nós sabemos que é essa separação entre corpo e alma, ou corpo e espírito. E o nosso corpo, o que é que acontece com ele? Ele vai se decompor, ele vai virar pó. Se Jesus Cristo demorar mais e mais, esse corpo ele vai se deteriorar. Esse corpo ele vai deixar de existir. Como um corpo, ele não será mais um corpo, ele virará pó, ele se misturará com a terra, e somente Deus é capaz, naquele grande dia, pelo seu grande poder, pela sua onipotência, em ressuscitar esse corpo que vira pó, em um novo corpo igual ao corpo do Senhor. Não sabemos como, irmãos, somente o poder de Deus é capaz de realizar isso. Esse agora é o questionamento, depois de Paulo mostrar que havia entre os irmãos, aqueles que não acreditavam na ressurreição do corpo, e provar que a ressurreição do corpo é uma realidade, porque Cristo ressuscitou, Cristo não ficou no túmulo, Cristo ressuscitou, foi visto por muitas pessoas, agora está no trono de Deus,
à destra do trono de Deus, reinando sobre todas as coisas como Deus homem. Essa evidência, essa verdade prova a ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer que esse fato, ele é como que a oferta das primícias, ou seja, a ressurreição de Cristo é a primeira ressurreição de um corpo glorioso. Ele é o primeiro a ter esse corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo cheio de glória, um corpo que nós não conseguimos compreender com a nossa mente o que faz esse corpo ser dessa maneira. Somente Deus. Mas Ele é o único que tem esse corpo, e agora nós que somos seus servos, vamos esperar o grande dia para também recebermos um corpo igual o do Senhor. E Paulo agora, ele vai mostrar que provavelmente ele vai responder, ele mesmo já vai levantar duas perguntas que provavelmente seriam levantadas por aqueles que não acreditavam. Está aí no versículo 35. Observe aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Ele aqui vai antecipar duas perguntas. A primeira pergunta ele vai responder no verso 36. E a segunda pergunta ele vai responder nos versos posteriores. Veja aí, versículo 35, ele diz: mas alguém dirá. Veja, alguém dirá, ou alguém questionará. Qual será o questionamento? Primeiro, como ressuscitam os mortos? Estão entendendo a pergunta? Como ressuscitam os mortos? É como se alguém chegasse para Paulo e dissesse: mas como é que é isso? Se o corpo das pessoas vai se deteriorar, se o corpo vai se decompor, se esse corpo vai deixar de existir, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa ressurreição? E a segunda pergunta é: em que corpo essas pessoas vêm? Ou seja, qual é o corpo que elas vão ter? Você já parou para pensar nisso? Uma vez, eu conversei com uma pessoa e ela teve muita dificuldade justamente em relação a essa primeira pergunta. Como é que vai ressuscitar esse corpo que vira pó? Como é que Deus vai encontrar, vamos dizer, as partículas, ou o que fica desse corpo que se decompõe, e fazer com que essas coisas possam novamente se tornar um corpo seu, porque a ressurreição do meu corpo é do meu corpo. Há uma identidade entre esse corpo que vai morrer com o corpo que vai ressuscitar. Assim também há uma certa identidade e continuidade, mas há também uma descontinuidade. Porque esse corpo que se decompõe, que é fraco, esse corpo que morre, vai ser transformado num corpo imortal, num corpo de glória, num corpo espiritual, num corpo maravilhoso, para estar na presença de Deus eternamente. Um corpo que evidentemente estará livre de doenças, livre do envelhecimento, livre da dependência da questão do tempo, livre de dores, de sofrimento, enfim, será um corpo perfeito, não no sentido estético. A Bíblia não se preocupa em nenhum momento a falar da questão estética, né? Porque talvez algumas pessoas sejam infelizes com seu próprio corpo nesta vida e fiquem pensando: qual será o corpo, que o Senhor vai me dar na glória? Será que será um corpo mais bonito do que o que eu tenho hoje? Será que eu serei um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais magra, um pouquinho mais cheinha, né? As mulheres, me desculpem as mulheres, mas tem uma preocupação grande em relação a isso. Mas os homens também, né? Principalmente na época em que nós vivemos, que se investe tanto na estética. Bem, a Bíblia não fala sobre isso, até porque essa não é a preocupação. O mais importante, irmãos, nós vamos ver aqui mais na frente, são as características que Paulo vai citar sobre esse novo corpo. Como são maravilhosas. É o mesmo corpo que o Senhor Jesus tem. No sentido da natureza do corpo, o corpo será o mesmo do Senhor Jesus, em termos de natureza. Agora, há uma identidade: o corpo do irmão Ramiro, que morre, vai ser o corpo que vai ressuscitar. O corpo do irmão Adriano, que morre, será o corpo que vai ressuscitar. Não sei como, mas Deus é poderoso para fazer isso. Continue a leitura que Paulo vai explicar. Veja o que ele vai dizer.
Ele diz aqui no versículo 36, ele vai chamar essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta de tolas, de ignorantes. Ele vai dizer insensato, a palavra insensato quer dizer tolo. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Ele está chamando de tolo aquela pessoa que despreza a sabedoria divina. São aquelas pessoas que são indiferentes a Deus e à sua verdade. E Paulo agora vai começar a usar a figura, a comparação, a analogia, irmãos, do mundo das plantas, para se referir justamente à continuidade desse corpo. Lembram da primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta aí no versículo 35 de 1 Coríntios 15? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? É essa pergunta que Paulo está tentando responder aqui no verso 36, quando ele diz, insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. Ele vai tentar mostrar que há uma continuidade desse corpo que morre, desse corpo que se decompõe com o novo corpo, mas também haverá uma diferença muito grande. E ele vai usar o exemplo das plantas, o exemplo da semente. Vamos ler? Versículo 37. No versículo 37, ele diz, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Agora observe o 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que Paulo vai tentar mostrar aqui, irmãos, é que a vida, ou essa vida gloriosa, ou esse corpo glorioso da ressurreição dos mortos, ele procederá da morte, e somente Deus é capaz de fazer isso por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo do crente que morre é o corpo, ou esse corpo que vai se decompor, Deus, pelo seu poder, vai lhe dar um novo corpo. Mas é o seu corpo. Ou esse novo corpo tem uma identidade, ou tem uma relação com esse corpo que morre. Qual é a relação? Ele vai usar a figura da semente. Você planta uma semente, e aquela semente, para poder brotar, ela precisa o quê? Morrer. Aquela semente, ela deixa de existir, e o que é que surge daquela semente? Uma planta. Uma planta que vai crescer e que vai dar muitas outras sementes. Muitas outras sementes. Veja, há alguma aparência entre a semente para com a planta que nasce? Há ou não? Não. Quando você planta uma sementezinha, você vê que a planta que nasce, que cresce, ela é totalmente diferente. Aquela semente morre e aquela planta nasce cheia de vida, cheia de vigor. Então Paulo vai usar isso como um exemplo. Ele mostra que a planta é inteiramente diferente da semente, e ela é incomparavelmente mais bonita do que o próprio grão. Foi assim com o corpo físico de Jesus, irmãos. Como é que foi que o corpo de Jesus foi sepultado? Ele estava com os seus pés perfurados, com as suas mãos perfuradas, com o seu lado perfurado por uma lança, com perfurações no seu crânio, da coroa de espinhos, cheio de sangue, pálido, perdeu muito sangue, evidentemente, morto, colocado em cima de uma pedra, foi ali limpado, mas seu corpo estava completamente demonstrando que não havia nenhuma vida. Agora, como é que Jesus Cristo ressuscita? Corpo glorioso, no qual ele aparece, embora, enquanto Jesus está aqui na terra, preste bem atenção, alguém pode lhe perguntar isso, enquanto Jesus está aqui na terra, o seu corpo ainda está em processo de glorificação, ainda é capaz de mostrar as marcas, ele mostra as marcas das feridas, mas alguns acreditam, e eu também sigo essa mesma linha de pensamento,
de que a partir do momento que ele foi para a glória, esse corpo se tornou totalmente glorioso e ele não tem mais nenhuma marca. Tanto que quando ele aparece para João, lá em Apocalipse, João vê o Senhor, a descrição que nós temos de Cristo é de um Cristo totalmente glorioso, como aquele Cristo que ficou cheio de glória, que se transfigurou no monte da transfiguração diante dele, diante de Pedro e diante de Tiago. Estão entendendo? Então o corpo de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, enquanto ele estava aqui, quanto tempo Jesus passa depois que ele ressuscita aqui, vocês lembram? 40 dias. Então durante esses 40 dias, o seu corpo era glorificado, mas estava em um processo de glorificação, ainda não havia a plenitude da glorificação. Alguns vão dizer isso. Há base bíblica para isso? Não tanto. Não há base bíblica para isso. É apenas uma opinião pelo fato de que ele ainda tinha marcas. Pois não, meu? Vamos lá, vamos abrir um texto bíblico ou outro. Vamos para João, capítulo 20, verso 19. Deixa marcado aí 1 Coríntios 15. E vamos observar aí algumas características desse corpo glorioso de Jesus, para você não dormir. Vamos lá. João, capítulo 20, verso 19. João, capítulo 20, verso 19. Eu sei que quando vai chegando no final de semana a gente fica cansado, né? O cansaço é grande. A gente começa com todo o gás na segunda, mas quando vai chegando na sexta, o gás já está indo embora, né? É verdade, né? Mas vamos lá. Pela graça de Deus, vamos caminhando. Capítulo 20 de João, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Como é que aconteceu isso? Bem, aqui o texto não diz que ele atravessou as paredes, mas diz que ele apareceu de repente. É verdade. O pessoal assiste muito desenho animado, né? E vê aqueles desenhos dos fantasmas, e os fantasmas passando pelas paredes, né? Mas o texto não diz isso. O texto apenas diz que Jesus aparece no meio deles. Não sabemos como. Mas de alguma forma, de uma forma provavelmente milagrosa, com esse novo corpo, ele tem essa capacidade de aparecer ou desaparecer. Estamos falando também não somente de um homem com um corpo glorificado. Nós estamos falando de o Deus homem. Nós estamos falando de Jesus Cristo, tá? Isso não é base para nós falarmos que conosco será assim. Não temos essa certeza. Vá para outro versículo, verso 26, nesse mesmo capítulo. O verso 26 diz aqui o seguinte, pelo menos Calvino está comentando isso aqui, ele não acredita nessa questão de estar atravessando parede. O texto não fala isso. Então, pelo texto não falar, então é melhor a gente apenas silenciar. Então, verso 26 diz assim, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Mais uma vez, olha, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. É interessante que em todos os dois versículos, o autor desse evangelho, que foi João, um dos discípulos, ele fez questão de dizer que Jesus apareceu sem bater na porta, sem se abrir a porta para ele, com as portas trancadas, ele apareceu no meio do povo, no meio dos discípulos. Não sabemos como. Mas Jesus aqui é o Jesus ressuscitado. É o Jesus com um corpo ressuscitado. É o Jesus com um corpo glorioso. O autor Kistemaker, que comenta esse texto, também, ele já acredita que esse corpo glorificado, ele tem essa capacidade de locomoção e de aparecer ou desaparecer em determinados locais, tá? Sem a necessidade de se limitar pela matéria, pela questão material. Mas, tudo bem. Vamos lá para Lucas 24. Lucas 24, vamos para mais um texto. Lucas 24. Pois não, irmão Leonardo? Se o quê?
Se Jesus apareceu, sim, já com o corpo glorificado. Correto, correto. Muito boa a sua pergunta. Justamente, por isso que os autores acham que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, mas esse corpo, pela necessidade dele ficar aqui na terra, com os seus discípulos, e provar que era ele mesmo que tinha ressuscitado, era necessário que ele permanecesse, pelo menos durante um período, com as marcas nos pés, as marcas nas mãos e a marca do seu lado. Tanto que será uma das provas que ele vai mostrar que é ele mesmo, a quem? A Tomé, não é isso? Ele já estava com o corpo glorificado, porém esse corpo ainda tinha as marcas. A questão é, esse corpo glorificado de Jesus, ao subir para o céu, ele permanece com essas marcas? Alguns vão acreditar que sim. Outros vão acreditar que não, pelo fato que esse corpo será perfeito. Porque aí você poderia pensar, e aquele que morreu sem um braço? Que morreu sem uma perna? Ou que sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas? Ou que foi decapitado? Ou que morreu queimado? Ou enfim. Porque no caso de Jesus, o corpo de Jesus não se decompôs. Vocês lembram disso, né? Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, pregando, ele vai citar os Salmos para mostrar que Deus não permitiu que o corpo de Jesus fosse o quê? Corrompido. Veja aí, por favor, Atos capítulo 2, só para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá, vamos estudar a palavra. Eu sei que para vocês talvez seja alguma coisa nova. Atos capítulo 2. Sua pergunta é muito boa, Léo, e ela sempre vai surgir. Veja aí no capítulo 2, por favor, versículo 24, capítulo 2 de Atos, verso 24. Pedro, deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos, tanto Jesus como os apóstolos, eles sempre vão usar o texto do Antigo Testamento para basear, tá, a pregação deles. A Bíblia deles era o texto antigo, é o texto do Antigo Testamento. E não é diferente, quando você vê Pedro pregando, primeiro, ele vai provar que a descida do Espírito Santo é o cumprimento da profecia de quem? De Joel, capítulo 2. E depois ele vai falar, ele vai preparar as mentes e os corações para entender que ali era um evento especial, no qual Deus estava derramando o seu Espírito Santo, e isso só foi possível por causa de Jesus Cristo, porque tinha chegado o tempo da salvação. E aí ele prepara as mentes e os corações para ouvirem o Evangelho. E ele vai começar a pregar o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Cristo, é a sua obra. E agora ele vai começar a falar da pessoa de Cristo. E aí quando chega no verso 24, depois de falar do seu sofrimento, ele vai falar o seguinte, no verso 24, veja aí, capítulo 2 de Atos. Ao qual, porém, Deus o quê? Ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí ele vai citar agora um salmo. Veja que Pedro, ele vai começar agora justamente a citar o Salmo 16. E aí ele diz, olha, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto também a minha própria carne repousará em esperança. Veja, o meu próprio corpo, a minha própria carne repousará em esperança. Isso é uma profecia acerca da morte de Cristo. Veja o verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja o quê? Corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Continue lendo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, essa profecia que está no Salmo 16, que foi dito por Davi, não foi em relação a ele, porque Davi morreu, o seu corpo se decompôs e o seu túmulo está entre nós. Veja aí versículo 30. Sendo, pois, profeta, se referindo a Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes
se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quem? A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, ou seja, Cristo rompeu com os grilhões da morte na sua ressurreição, ele venceu, nem o seu corpo experimentou o quê? Corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, ou seja, é Cristo quem está derramando o Espírito, né? Isto que vedes e ouvis. Ficou claro isso aqui para vocês? Então, Cristo vence a morte e o seu corpo não se decompõe. O seu corpo não passa pelo processo de apodrecimento, de voltar ao pó. Lembram que a maldição que Deus lançou sobre o homem quando ele pecou, lá em Gênesis capítulo 3, eu não me lembro, se eu não me engano, o verso 19, o que foi que o Senhor disse a Adão? Do pó foste feito, e ao pó tornarás. A minha pergunta é: Jesus foi feito do pó? Não. E ele voltou ao pó? Também não. Pois não, Ramiro? A transfiguração é porque a diferença da transfiguração para o corpo ressurreto é que na transfiguração os discípulos eles viram a glória de Jesus, a glória da sua divindade, como ele está agora no céu. É essa glória que nós vamos ver. Foi essa glória que João viu em Apocalipse, a mesma glória. Correto. Então, o corpo da ressurreição ainda não é o corpo na sua glória plena. É o corpo glorioso? É. Mas esse corpo glorioso, ele, segundo alguns estudiosos, esse corpo glorioso de Jesus, nesse período de 40 dias, ainda é um corpo no processo. Não porque Deus não pudesse, mas porque era necessário, porque ele ainda estava aqui. Ele já tinha um corpo glorioso, mas esse corpo de glória que ele tinha, ele ainda não tinha alcançado toda a sua plenitude, porque ele ainda esperava para subir, como ele subiu diante de seus discípulos, e agora está à destra de Deus. Tanto que depois, quando ele aparece para Paulo, lembram? Paulo só vê luz, e quando ele aparece para João, vocês têm lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus se revela a João, vocês têm uma visão do Jesus glorioso. Ele fala sobre os seus cabelos que são brancos, seus olhos como chama de fogo, ele fala dos seus pés que são brilhantes como latão reluzente. Lembram disso? Ele fala sobre o brilho da sua glória. E a glória que é vista em Cristo tem a ver com o que ele vai dizer, com as suas exortações para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia. Então, a revelação dele também tem a ver com o que ele vai tratar com cada igreja. Está difícil para vocês entenderem isso? Não? Está tranquilo, né? Então, volte para 1 Coríntios capítulo 15, vamos adiante. Vamos ler Lucas 24, 31, antes de 1 Coríntios 15. Lucas 24, 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Que texto é esse? Dos 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para a aldeia de Emaús. No começo eles não conhecem Jesus. Aí alguns vão dizer que provavelmente por estar frio, provavelmente por ser escuro, Jesus poderia estar usando determinado tipo de roupa e cobrindo o seu rosto,
e caminhando não tão próximo, mas razoavelmente próximo deles e conversando. E poderia ser que por causa disso eles não conheceram. Não se sabe bem. A questão é que Jesus, depois que parte o pão, dá ceia com eles, não necessariamente a ceia do Senhor. Tá? Alguns acham que Jesus não celebrou a ceia com eles aqui. Era apenas um jantar, era apenas uma refeição. Mas o fato dele ter partido o pão, a maneira como ele partiu, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era o Senhor. Até porque também no caminho eles estão desolados. Esse texto eu estudei até hoje também, não por causa da lição, mas por causa de outro texto que eu estou trabalhando. Então eles estavam desolados e abatidos por tudo que tinha acontecido. E eles disseram, olha, nós achávamos que ele iria redimir Israel, mas ele morreu e até agora nada aconteceu. Então eles estavam tristes. E aí Jesus vai exortar esses dois irmãos, o nome de um era Cleopas, e ele vai reanimar esses irmãos e mostrar que eles estavam sendo incrédulos e que eles não estavam entendendo bem o Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Jesus começa desde Moisés e vai por todos os profetas e mostra que todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para ele, para a obra que ele iria realizar e também para a sua ressurreição, para a sua vitória sobre a morte. E aí depois disso, quando eles param para comer, e quando o texto aqui diz que ele desaparece no meio deles, eles vão comentar um com o outro e vão dizer, olha, não é verdade que quando ele falava, o nosso coração o quê? Ardia, quando ele nos expunha, quando ele nos ensinava as Escrituras Sagradas. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia revela Cristo, irmãos. O Antigo Testamento também é Bíblia. A sua Bíblia não só é Novo Testamento, é Antigo e Novo. O Antigo Testamento é toda a preparação, é toda a condução de Deus para chegar no clímax da sua revelação, que é Cristo. O Antigo Testamento é a preparação de todas as coisas para que Ele venha. Como Paulo mesmo vai dizer, a lei ela serve de aio, ela serve de alguém que nos acompanha, que nos guia até o verdadeiro conhecimento que é Cristo. Então, Cristo é revelado no Antigo Testamento, e aqui mostra que ele desapareceu, e ele está com um corpo glorioso. Não sabemos como foi que ele desapareceu, mas ele desapareceu aqui. Volte lá para 1 Coríntios 15. Não foi nada de mágica, hein? Vamos lá, versículo 38, o apóstolo Paulo, ele respondendo àquela pergunta, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Ele vai começar a mostrar, responder agora essa segunda pergunta e dizer com que corpo nós vamos vir, com que corpo nós vamos ressuscitar. Então a primeira coisa que ele diz é que o corpo que você vai ressuscitar não é o corpo de fraqueza, o corpo de morte que vai ser sepultado. Não é o corpo nessa condição. Ou seja, há uma relação, assim como a semente que morre tem uma relação com a planta que surge dela, há uma relação do corpo que é sepultado com um corpo novo que nós vamos receber de Deus, mas esse corpo será totalmente diferente na sua natureza. É isso que ele vai mostrar. Verso 38 ele diz, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então Paulo, ele mostra que é Deus quem dá como Ele quer, é a soberania dEle, é Ele quem faz essa obra, só Ele tem poder para isso, irmãos. Versículo 39, ele diz, nem toda carne é a mesma. Ele vai usar agora uma segunda analogia, a primeira é a da semente que brota uma planta, a semente que morre e brota uma planta, para falar da relação do corpo que morre com o novo corpo que vai surgir na ressurreição. E agora ele vai usar outra figura, outra analogia no verso 29, no verso 39. E ele diz, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens,
outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Paulo aqui é interessante, ele vai inverter a ordem da criação. Porque se você for ler Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 27, você vai ver que começa com quem? Começa com os peixes, depois com as aves, depois com os animais, e quem é o último a ser criado? É o homem. Aí Paulo agora, quando vai falar sobre a carne, e sobre a diferença da carne, ele vai seguir o sentido contrário. Por quê? Porque ele está se referindo a uma questão de autoridade. Quem é que tem autoridade sobre todos os animais? Quem foi que Deus deu o mandato de governar e de cuidar de toda a sua criação? O homem é corregente. O homem é quem gerencia essa criação. Ele é quem está debaixo da autoridade de Deus para governar sobre todos os animais. Deus colocou os animais debaixo do nosso poder. E aí Paulo coloca em ordem diferente, colocando o homem como cabeça, quando ele diz, porém, um é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Ele usa essa figura para mostrar que o homem é o cabeça da criação e para mostrar que há diferença na própria criação de Deus. Verso 40 ao 41, ele vai usar outra figura. Agora é a figura dos corpos celestiais. Ele vai usar a palavra corpo para se referir à criação de Deus, à criação do sol, à criação da lua, das estrelas, e vai usar também a palavra corpo para as coisas da terra. Ele diz também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. 41 ele diz, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Paulo vai usar agora essa figura para mostrar que na própria criação, as coisas de Deus são diferentes até mesmo no seu esplendor. Não há diferença apenas no nível horizontal, no sentido de corpos, de animais, de aves, de peixes, de homens. Ele está mostrando que há diferença até mesmo nas coisas que Deus fez, que estão lá no céu, e nas coisas que Deus criou e que estão aqui no nosso meio na terra. E ele mostra que há uma diferença de glória. Glória aqui significa brilho, esplendor. A luz do sol é diferente da luz da lua, porque a lua apenas reflete a luz do sol. Então o sol, a luz solar, ela é muito mais gloriosa ou brilhosa ou esplendorosa do que a da lua. Assim também ele mostra que as estrelas têm um brilho diferente, por causa do seu tamanho. Aí os cientistas e quem estuda essa área, os físicos é quem conhecem bem. Por causa do seu tamanho, por causa da proximidade dela com a nossa terra. A luz que nós vemos de determinadas estrelas, pode ser que nós estejamos vendo as suas luzes ou os seus brilhos, mas que essas estrelas nem sequer existam mais, porque para que essa luz percorra de onde a estrela está até onde nós estamos, são centenas de milhares de anos, o quê? Luz. Então, quando eu chego a ver essa luz, pode ser que essa estrela nem sequer exista mais. Para essa luz chegar até mim, pode ser que essa estrela nem sequer exista mais, não é? Que coisa interessante, fantástica e maravilhosa que Deus faz. Eu não sou a pessoa capaz de falar sobre isso. Adalto Lourenço, né, ele fala muito bem sobre isso. Ele dá um show falando sobre essas coisas. Mas, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui? O que é que ele quer dizer quando ele cita essas figuras, essas analogias? Ele está querendo mostrar que se Deus criou luminares celestes de glória indescritível, como o sol, como as estrelas, não será também capaz, veja só, veja a lógica de Paulo. Ele fala da diferença dos corpos, aves, peixes, homens, animais. Ele fala da diferença das coisas que Deus criou, que estão no universo, estrelas, galáxias, sol, lua. Paulo não tinha o conhecimento que nós temos hoje,
sobre os milhares de planetas que existem, outros sóis que existem, outras galáxias. Paulo não sabia disso. Mas o que ele podia ver, ele diz, olha, esse Deus maravilhoso que consegue criar essas coisas tão gloriosas, poderosas diante de nós, ele não é capaz de pegar o teu corpo, que volta ao pó, e fazer um novo corpo, um corpo glorioso? Por acaso há algo difícil demais para Deus? Se Deus, quando fez Adão, ele simplesmente fez do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente, qual é o problema para Deus fazer com que o meu corpo, o nosso corpo que vai se decompor, esse corpo que vira pó, que se mistura com barro, que vai alimentar as plantas, os insetos, sei lá o que for, outros seres vivos, ele não se torne, quando Jesus voltar, um corpo glorioso? Só ele, irmãos, é que é poderoso para realizar isso. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Já pensou se nós não tivéssemos essa esperança? O que seria de nós, hein? Porque nós não seguimos a filosofia grega, como alguns gregos pensavam na época, que somente a nossa alma ou o nosso espírito vai continuar, não, tá? Não é como os espíritas que acreditam aí nas almas das pessoas que estão aí, outras vagando até por aqui, e esperando o momento em que ela possa se encarnar novamente numa outra pessoa, e aí há uma sucessão de vida, de morte e de encarnações e reencarnações, e assim a pessoa continua vivendo, não sendo mais a mesma pessoa, sempre se tornando uma outra pessoa, e assim de repente não sabe mais nem quem ela é, né? No passado foi mulher, agora é homem, depois é de um país, é de outro, e aí vai, né? Então isso não existe. A Bíblia diz lá em Hebreus que ao homem é ordenado morrer somente o quê? Uma vez, depois segue-se o juízo. O que é que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer. Isso aí é uma realidade. E o que é que vai acontecer na nossa morte? Separação. Que separação? Corpo e alma. O que é que acontece com a alma? Vai para Deus. E o corpo? Vai se decompor. Essa alma vai gozar das maravilhas do Senhor. Não me pergunto como, mas Apocalipse mostra as almas daqueles que estão no altar, diante do altar, louvando, adorando a Deus e glorificando o seu nome. Tudo bem. E o corpo que se deteriora? Vai se deteriorar. E aí o que acontece com ele? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, esses que estão no pó, ao ouvir o toque da trombeta, a ordem do Senhor, eles vão ressurgir. Esse novo corpo vai se unir com essa alma que já está com Deus. E aí é o que nós chamamos de a salvação plena, né? A unidade se tornou agora novamente plena. Está claro isso para vocês? Nós já estudamos isso detalhadamente em outros assuntos, em teologia sistemática, em escatologia, né? Nós não vamos tratar isso agora, nesse momento novamente. Continue comigo, por favor. Já estamos encerrando. Veja aí versículo 42. Veja que ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Não há nenhuma dificuldade para Deus, o Deus que fez glórias diferentes em relação a corpos celestes, em relação às coisas aqui na terra. Ele também vai fazer uma coisa maravilhosa na ressurreição. Verso 42 ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ele vai usar 4 frases paralelas. Observe a primeira. Qual é a primeira? O corpo é semeado em corrupção. O que é que vocês entendem por isso? A maldição do pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte. E como é que um cadáver ele é sepultado ou cremado? Não traz essa ideia de corrupção, de incapacidade? O que é que acontece? Ele não tem mais vida. Um cadáver está ali morto e está no processo já de decomposição. Se você demorar poucos dias, você já consegue enxergar com os seus próprios olhos. Mas aquele corpo já está se decompondo. E aí Paulo diz, olha, é semeado, esse corpo é semeado. Lembram da ideia da semente?
ele continua com a mesma analogia, tanto que ele usa a palavra semear. É semeado o corpo em corrupção, isso é consequência do pecado original, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nós temos a salvação e a vida eterna, né? E ressuscitado em incorrupção. Oh, coisa gloriosa, né, irmãos? Porque esse corpo que é depositado em corrupção, ele vai ressuscitar como um corpo incorruptível. O que é que isso quer dizer? Um corpo cheio de vida, um corpo que não vai mais se decompor, um corpo que não se envelhece, um corpo que não se estraga, um corpo que não adoece, um corpo que não morre. Deixe marcado aí e vá comigo com Filipenses 3, 21. Anote esse texto, grave esse texto, Filipenses capítulo 3, verso 21. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Grave esse texto, Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a primeira frase é essa: o corpo é semeado em corrupção, mas é ressuscitado em incorrupção. Continue comigo, vá para o versículo 42, parte B. Semeia-se o mesmo corpo em desonra, ressuscita em glória. Por que o corpo é semeado em desonra? Existe alguma dignidade, irmãos, no enterro de alguém? Conta a história que Alexandre o Grande, né? Ele fez algumas exigências quando ele estava morrendo, né? Provavelmente ele morreu de cólera. Alguns acham, né, que Alexandre o Grande morreu muito novo, se eu não me engano, com 33 anos, né? Tinha conquistado todo o seu mundo, todo o mundo da sua época. Um grande líder, um grande guerreiro. E ali ele adoeceu. E quando ele estava próximo da morte, ele fez algumas exigências aos seus líderes. Eu não me lembro de todas as exigências, mas é bem interessante cada uma das exigências que ele faz. Mas uma é bem característica: ele pede que as suas mãos sejam colocadas para o lado de fora do caixão. E os seus líderes perguntam por quê. Aí ele vai responder: porque do jeito que nós viemos, sem nada, nós também o quê? Partimos. Então Paulo, ele diz aqui que o corpo é semeado em desonra. Veja, um homem tão poderoso como Alexandre o Grande e tantos outros homens, quando vem a morte, o que é que se torna? Se torna um cadáver semelhante a qualquer outra pessoa. Existe honra diferente, pode existir honra no sentido que os homens dão. Se morre um político famoso, um presidente, um estadista, um homem poderoso, um ator, um multimilionário, aí pode ser que por causa do seu dinheiro, da sua fama, coloque ele no palácio do governador ou num local extremamente importante, como por exemplo Billy Graham, que a sua cerimônia fúnebre foi lá no Capitólio, né, lá num local de honra, onde apenas presidentes e homens ilustres têm as suas cerimônias fúnebres. Pode ser, mas eu pergunto, isso significa alguma coisa para aquele que já morreu? Não significa nada, porque ali está apenas um cadáver. Ele vai para o mesmo lugar que um pobre coitado que não tem nada, como nós usamos lá na Paraíba, né? Não tem um pau para dar numa cachorra. Aqui usa esse termo também. Camarada, não tem nada. A desonra é a mesma. A morte é uma maldição, irmãos. A morte é tristeza, a morte é horrível.
E o cadáver, ou seja, o corpo de um homem que está morto, apresenta essa desonra. Embora nós saibamos que para aqueles que têm Cristo, a morte não é mais uma maldição. A morte ela não tem mais esse poder condenatório. Nós partimos para nos encontrar com o Senhor e justamente temos a esperança dessa ressurreição, de um corpo igual ao do próprio Cristo. Maravilha! Mas mesmo assim nós vamos enfrentar a morte e mesmo assim, irmãos, um cadáver não é nada bonito. A pessoa que é cheia de vida é totalmente diferente daquela pessoa que está morta. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. Por isso que Paulo diz, é semeado em desonra. Mas olha como é que ele complementa. É ressuscitado em glória. Louvado seja Deus. Esse cadáver que é sepultado em desonra, ele vai voltar naquele grande dia que Cristo vier. Quando Cristo vier, ele vai receber um corpo glorioso, ele vai ressuscitar em glória. Será algo realmente maravilhoso, extraordinário, irmãos. Extraordinário. Assim como foi a ressurreição do Senhor, será a nossa ressurreição. Será algo extraordinário. Continue comigo, verso 43. Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo mostra aqui que o homem, quando está morto, ele é o quê? Incapaz, ele é impotente. Ele não pode fazer nada. Ele está morto. Ele usa a palavra fraqueza, mas nós sabemos que não é nem somente fraqueza, né? É incapacidade total. Um cadáver não tem capacidade para nada. E Paulo diz, olha, é semeado em fraqueza, mas ele será ressuscitado em poder. Por quê? Porque será cheio de vida, da vida que Deus vai lhe dar. Estamos falando do corpo. E a quarta frase paralela está no verso 44, quando ele diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, o corpo que é semeado ou o corpo que é sepultado é o corpo físico. É o corpo que nós herdamos conforme o nosso pai Adão. É aquele corpo que foi feito do pó da terra. Entendem? O corpo que foi feito do pó da terra, que nós herdamos de nosso pai Adão, da nossa mãe Eva. Então é esse corpo natural, ou seja, a palavra natural aqui pode ser traduzida também por terreno. É esse corpo que vai ser sepultado, é esse corpo que morre. Mas aí Paulo diz, mas vai ressuscitar um corpo espiritual, igual ao corpo de Jesus. Veja aí, deixe marcado, Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, verso 20. Nós lemos o 21, vamos ler agora o verso 20. Eu deixei propositalmente o 20 para ler depois. Deixe marcado aí 1 Coríntios 15. Dê um pulinho mais na frente. Passe algumas folhas, algumas páginas e encontre Filipenses 3, verso 20. Temos ainda 5 minutos. Diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual a quem? A quem? Ao corpo da sua glória. Então o nosso corpo será igual de quem? Ao de Cristo. Então esse corpo que é natural, que é sepultado, esse corpo terreno, será um corpo glorioso, igual ao corpo do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, é um corpo que vai assumir uma dimensão diferente. Alguns até dizem que esse corpo será plenamente cheio do Espírito de Deus. Até que é por isso que Paulo diz que ele é espiritual. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós nunca seremos plenos do Espírito. Só Jesus que foi pleno do Espírito, cheio plenamente do Espírito. Nós ficamos sempre buscando, mas aqui e ali a gente entristece o Espírito Santo, nós nos enfraquecemos, nós pecamos, nós falhamos, nós temos pecados. Então lá na glória, nós não teremos mais pecado. E esse corpo será plenamente cheio do Espírito, conforme alguns comentaristas. Um deles é o Kistemaker. Ainda tem um bocado de coisa para a gente tratar, não vai dar tempo.
Vamos dar só uma caminhada até o final, até o verso 49. Verso 44, parte B, ele diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual. E aí ele vai mostrar porquê, ele vai explicar o porquê disso. E aí no verso 45 ele diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ele está se referindo, irmãos, a Gênesis 2, versículo 7. O Senhor fez Adão do pó da terra, soprou em suas narinas, e ele se tornou o quê? Alma vivente. Então Paulo está usando aqui as escrituras como base, e ele diz, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão, irmãos? É Cristo. Ele está comparando a Cristo. Ele é o quê? Espírito vivificante. Veja a diferença. Ele diz, Adão é alma vivente, foi feito do pó da terra, Deus soprou nas narinas dele e ele passou a ter vida, é alma vivente. Mas Cristo é espírito vivificante, ou seja, Cristo é aquele que vivifica, Cristo é aquele que dá vida. Lembram que Cristo disse lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Lembram que Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo, ele diz, olha, Cristo é o último Adão, é espírito vivificante. Continue comigo, eu estou sendo bem resumido aqui, para a gente poder terminar. Então, continue a leitura, versículo 46, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Paulo vai mostrar que há, irmãos, há um plano determinado por Deus, que segue uma ordem, e a ordem é que o natural vem primeiro, depois vem o espiritual. Ele vai dizer, assim como veio primeiro Adão e depois Cristo, assim como o primeiro é terreno e o outro é espiritual, assim será com o nosso corpo. Esse corpo que é natural, que segue, que descende de Adão, ele vai morrer, mas não está perdido, porque o segundo Adão vai nos dar um novo corpo, igual ao dele. E isso implica o quê? Em vida. Isso é conforto para nós. Isso é muito conforto para nós. Veja quantas pessoas estão no mundo que não têm essa esperança. Quantas pessoas estão fazendo, nada contra, viu, irmãos? Se você tem condições e você quer fazer alguma plástica, porque você quer ficar mais bonito ou mais bonita, eu não sou contra isso. Depende do que está por trás do seu desejo. Depende do porquê da sua necessidade. Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, que precisou retirar uma mama, ou até as duas, e ela quer fazer uma cirurgia plástica para recompor as mamas, isso é necessário, isso é importante. Isso é extremamente saudável para a vida dessa mulher. Agora, se você é saudável, tem uma vida boa, perfeita, mas só porque você tem um pouquinho de celulite, ou um pouquinho de gordura na barriga, ou na cintura, e o mundo que está aí fora, começa a mostrar que a mulher bonita é aquela mulher com a cinturinha fina, com a barriguinha de tanque, né, tanquinho, né, que eles chamam, né, com o abdominal trincado, né, sem nenhuma gordura, com a pele bem fininha, não é isso, mostrando os músculos. E aí você começa, quando olha para a sua barriga, né, você vê assim no espelho, e tem espelho que não ajuda muito, né, principalmente se o espelho tiver um grau a mais, aí é complicado, você tem que tentar comprar aquele que deixa você mais magro, tá? Você procura, olha, tem um côncavo e o convexo, né? Procura um espelho aí que tem um grau que faça afinar, que é melhor. E aí o que acontece? Aí essa mulher quer simplesmente, porque ela colocou na cabeça que ser bonita é ser dessa forma, isso é um problema. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de uma moça de 29 anos, se eu não me engano. Uma moça bonita. Eu acho que foi em São Paulo, não lembro bem, ou no Rio, passou na televisão, no jornal, e ela, escondida da família, combinou com o marido, mãe de 2 ou 3 filhos, não me lembro bem, moça bonita, não tinha nenhum problema, irmãos, mas na cabeça dela tinha, ela queria perder a barriguinha que ela tinha,
a gordurinha na cintura, porque ela não se achava bonita daquele jeito, e ela foi fazer uma abdominalplastia, né? Abdominalplastia, desculpa se eu estiver errando a palavra aqui. E também uma lipoaspiração, uma série de coisas. Pois é, na sua cirurgia, o seu pulmão foi perfurado, deu uma infecção ou uma hemorragia que não conseguiram conter, e ela morreu ali na mesa de cirurgia, com 29 anos. Eu me lembro da frase que a mãe dela usou: minha filha saiu viva, alegre. Disse de última hora que ia fazer essa cirurgia. Estava muito feliz, porque ela ia ficar mais bonita. Na cabeça dela, ela já era muito bonita. E a minha filha voltou num caixão. Veja o que esse mundo causa na mente das pessoas. Quando você não está bem com você mesmo, com você mesma, isso é um problema. Vocês já ouviram falar num transtorno chamado vigorexia? Já ouviram falar nisso? Deixa eu perguntar o oposto. Vocês já ouviram falar em anorexia? A anorexia é aquela moça ou aquele rapaz que se olha no espelho, já é magro, mas se vê como? Se vê sempre gordo. Então deixa de comer e se torna decadente, pode até morrer, porque quando se olha, nunca se vê do jeito que é. Há um transtorno de imagem. A vigorexia é o oposto, é o que acontece com os halterofilistas. Os halterofilistas, eles pegam peso, eles tomam anabolizante, não estou dizendo todos, né? Mas esses profissionais, eu estou falando os de competição, praticamente todos, eu acredito que todos tomem, porque ninguém chega a um corpo daquele para competir como um halterofilista se não tomar esteroides anabolizantes. É ilusão. Tem que tomar esteroides anabolizantes. Então, esses homens, eles ficam extremamente gigantes. Ficam uns monstros, e é até bonito. Algumas pessoas acham bonito. Todos os músculos ali, né, a dilatação das veias, aquela coisa. São profissionais. Mas muitos deles, quando se olham no espelho, eles não se veem o quê? Fortes. Eles se veem magros. Se chama vigorexia. E aí eles vão treinar mais e tomar mais anabolizante, comer mais para ficar mais forte. Mas há um transtorno de imagem. Quando nós, irmãos, não temos a paz de Cristo em nosso coração, quando nós não estamos satisfeitos com as nossas próprias vidas, com a nossa própria imagem, não que seja ruim você se cuidar, você dar uma ajeitadinha no seu cabelo, no seu rosto, fazer um esporte por saúde, está muito gordo, está fazendo mal, quer dar uma caminhada, quer melhorar, amém, sem problema nenhum. Mas nós temos que entender, irmãos, que esse nosso corpo ele vai se decompor, nós vamos morrer. E o mais importante é a nossa vida com o Senhor. Cristo tem que ser o fundamento da nossa alegria. Cristo tem que ser a nossa vida. E aí o resto, irmãos. Lembra de Paulo? Por causa de Cristo ele considerou tudo como o quê? Como lixo para ganhar Cristo. Tudo como perda. Ele deixou tudo de lado por amor a Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui que esse último Adão, ele é espírito vivificante. Ele diz, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então há uma ordem, primeiro vem o corpo natural, nós vamos morrer, e esse corpo que vai se decompor, ele vai se tornar espiritual um dia, na segunda vinda de Jesus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Depois ele vai dizer no verso 47, não há tempo mais de comentar, o primeiro homem formado da terra é terreno, Adão. O segundo homem é do céu. Quem é que é do céu? Cristo. Ele está falando aqui da encarnação do Senhor. Quando o Senhor, ele vem do céu, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, ela vem e é gerada, agora a sua humanidade é gerada no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E aí ele diz, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Nós hoje, homens aqui no sentido genérico, homens e mulheres. E como é o homem celestial, ou seja, Cristo, nós também que somos dele, também seremos celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Lembra o que eu li? Salmo 51, propositalmente para mostrar que nós já nascemos no pecado, nós herdamos o pecado,
por causa de Adão. E também carregamos a sua culpa. Mas seremos como Cristo. Seremos santos, plenamente santos, e com um corpo igual ao dele, e com um caráter semelhante ao dele. A imagem não só é externa, também envolve o nosso próprio homem interior.